Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Hoje, o mundo lembra e celebra a Sexta-feira da Paixão, lembrando o dia em que Jesus Cristo entregou a sua vida. É uma festa cristã e eu quero pegar um texto bíblico que se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 19, versículo 17. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali o pregaram na cruz, outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 28, Jesus sabia que a sua missão havia terminado e, para cumprir as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que a ensoparam com uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Então é interessante, meus queridos, todas as vezes que eu vou ler as Escrituras e que chega na parte da morte, da crucificação de Jesus, eu, Poliana, não aguento e todas as vezes eu choro. Mas por que eu choro? Porque eu fico com dó de Jesus? Não. Por saber que aquele lugar era meu. Por saber que ele, sendo inocente, não precisava fazer absolutamente nada do que ele fez. Mas ele assumiu a minha culpa. Ele apanhou por mim, ele foi traído por mim, ele foi enganado por mim, ele ficou sozinho por mim, ele subiu na cruz por mim. Eles bateram no rosto de Jesus quando ele estava diante do sumo sacerdote, sendo interrogado. Ele ficou uma madrugada inteira sendo interrogado, a parte da manhã inteira sendo interrogado. É levado na casa do sumo sacerdote e depois levado na casa do outro, depois levado para Pilatos. Foi açoitado, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça. Ele com o corpo todo machucado, cheio de feridas abertas, colocaram um manto naquele corpo dele, dizendo que, zombando dele, chamando ele de Rei dos Judeus. E ele diz a palavra de Deus que ele suportou tal afronta dos opositores. Sabe por quê? Que ele suportou tudo aquilo ali, sendo Deus, vendo a própria criatura fazendo aquilo com ele, ele sendo o Criador, ele se sujeitou a todos esses maltratos. Sabe por que ele aceitou tudo isso? Porque ele visionava, ele via, ele enxergava eu e você aqui hoje, ouvindo essa mensagem e acreditando no seu amor, ouvindo as palavras de que ele se ofereceu e acreditando que ele assumiu o nosso lugar, fazendo que, diz a palavra, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ele ficaria satisfeito. Ou seja, quando Jesus vê pessoas crendo, se convertendo, se arrependendo dos seus pecados, recebendo o seu sacrifício, o seu amor, ele se alegra com isso, ele fica satisfeito. Então, por causa daqueles que se entregariam a esse amor, ele suportou a afronta dos seus opositores, aqueles que gritavam para ele: crucifica-o, crucifica-o. Eles não se conformaram em apenas Jesus ser açoitado, eles queriam a morte de Jesus, gritaram na cara de Jesus: é para matá-lo, crucifica-o, crucifica-o. E foi assim que fizeram com Jesus, mas ele aceitou tudo. E no final, a frase mais importante de todas as coisas é que ele disse: está consumado, está completo, está feito. A Páscoa, amanhã eu vou falar especificamente sobre a Páscoa. Então, se você não sabe o significado, ou se você tem dúvidas, ou se você quer ter certeza, acompanhe o programa amanhã que eu vou falar especificamente sobre a Páscoa. Mas Jesus, ele foi morto na festa da Páscoa. E o apóstolo Paulo hoje nos diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender essas coisas. Eu quero puxar aqui mais para frente, no capítulo 20, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. A diferença de Jesus para outras pessoas que foram influentes, que mudaram vidas, que fizeram milagres, é que elas morreram e estão mortas, estão sepultadas. Mas Jesus não. Jesus morreu e ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos com um corpo transformado. E certo dia, depois da ressurreição, Jesus, ele apareceu junto aos seus discípulos aqui em João 20:20, enquanto João 20:19, ao entardecer daquele dia, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas
por causa de medo dos líderes dos judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez Jesus disse para eles: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou, literalmente, Jesus fez sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, porque como o Pai me enviou, eu envio vocês. A morte não deteu Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele apareceu para os seus discípulos depois da ressurreição por espaço de 40 dias. Ele apareceu a primeira vez pelos discípulos, foi aqui nesse versículo. E mais para frente, nesse dia que Jesus apareceu para os seus discípulos, que soprou sobre eles e liberou sobre eles o Espírito Santo, o Tomé não estava junto dos discípulos. Diz a palavra que ele não estava com os discípulos, e quando os discípulos disseram para ele: vimos o Senhor, o Tomé lhe disse: eu não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e a minha mão na marca do seu lado. 8 dias depois que o Tomé disse isso, os discípulos estavam juntos, reunidos novamente. E Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. E aí Jesus disse para Tomé, então disse a Tomé: ponha o dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Ele ficou desesperado. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Aleluia, nós somos felizes porque nós cremos em Jesus, nós cremos em tudo, nós cremos na morte, nós cremos na ressurreição, sem ao menos ter visto ele. E é interessante porque o Tomé, ele andou com Jesus, ele viu tudo que Jesus fez, ele viu os milagres, ele acompanhou as maravilhas que Jesus realizou. E ele estava com os discípulos ali, e ele ouviu Jesus dizer da ressurreição e Jesus dizer tudo que ia acontecer. Mas agora, quando ele não estava presente na hora que Jesus aparece pela primeira vez, ele diz aos seus amigos, aos seus companheiros: eu não vou acreditar no que vocês estão me dizendo. Jesus apareceu? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho que tocar. Se eu não tocar, se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, se eu não colocar a minha mão na ferida do lado que fizeram com a lança nele, se eu não encostar, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. 8 dias depois, Jesus aparece no meio dos discípulos e Jesus, ele direciona a sua palavra diretamente para Tomé. Ele diz: aqui, Tomé, aqui as minhas mãos. Aqui, Tomé, pode tocar. Aqui, Tomé, a minha ferida do lado. Toque em mim. E Tomé exclamou: meu Deus, meu Senhor. E Jesus disse: você está acreditando porque você viu. Felizes os que não viram e creram. Essa semana falamos sobre incredulidade. Se existe uma coisa que Deus mais se agrada é de fé. Que a sua fé seja grande, que a sua fé seja enorme. Não conviva com Jesus, não viva com Jesus, não esteja do lado de Jesus, não acreditando que Jesus pode fazer o inacreditável. Tomé viu Jesus ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. E Tomé, ele não acreditou. Ele disse: eu preciso encostar as minhas mãos para acreditar. E Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E Jesus está dizendo pra gente essa semana: não seja incrédulo, seja crente. Seja crente, seja crente. Não adianta você andar comigo, não adianta você ver os milagres, não adianta você ver o que eu faço na vida das pessoas e você ainda ser incrédulo. Não seja incrédulo. Nós precisamos ser crentes, precisamos crer, precisamos ter fé com todo o nosso coração. Jesus, ele é real, ele é vivo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele está conosco todos os dias. E nós precisamos acreditar. A palavra de Deus para nós essa semana é: tenha fé. Não seja incrédulo, seja crente. Creia, 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 creia. E trabalhe o seu coração a partir de hoje, para que você tenha a cada dia mais uma fé grande em Deus. Que a sua fé cresça hoje, que a sua fé hoje seja maior do que a de ontem, que a sua fé de amanhã seja maior do que a de hoje. Como que eu faço isso, Poliana? Leia a Bíblia, estude as Escrituras, conheça e se aprofunde mais no conhecimento e na busca por Deus. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Oferecimento: Faria Materiais para Construção.
Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado por vencer a morte por nós, obrigado porque hoje a gente pode se alegrar sabendo que o Senhor tomou o nosso lugar, o Senhor se fez maldito no nosso lugar. Obrigado por cada vida que está aqui diante desse rádio. Eu sei que o Senhor alcançou e nos alcançou e a gente é mais do que feliz. A gente é muito feliz porque a gente acredita no Senhor sem ter ao menos te visto. A gente acredita que vai te ver, que um dia vai te tocar, que um dia vai te sentir. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Que o Senhor possa fortalecer a fé de cada pessoa. Existem pessoas que me pediram oração aqui, que estão passando por crises, por momentos difíceis, mas o Senhor venceu a maior crise. O Senhor foi vitorioso na cruz para que a gente pudesse ter vitória. Que haja vitória, que a vitória seja liberada sobre cada vida, sobre cada pedido de oração. Que a gente possa ter fé para alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém.